Olá, seja bem-vindo ao canal Campus do Excel. Pessoal, estamos dando continuidade aqui ao projeto que a gente começou a desenvolver lá no canal do Gladys Pereira, tá? No programador Excel VBA. Lá nós fizemos a parte de layout, a parte de cadastrar as informações, consultar. E nessa aula, que é a última aula do projeto, nós vamos fazer a parte de atualizar e deletar esses dados, viu? Então eu já vou, antes de a gente começar a programar propriamente dito, quero pedir a tua inscrição no meu canal, porque grande parte das pessoas que estão assistindo às aulas não estão se inscrevendo. Como é que eu sei disso? Eu vou lá na estatística do YouTube e ele fala, né, a quantidade de pessoas que assistem às aulas e não se inscrevem no canal. Pessoal, eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua inscrição, né? A gente faz isso porque a gente gosta de fazer, mas a gente também quer ver o nosso conteúdo chegando a mais pessoas, tá? Então, a sua inscrição, o seu comentário, o like seu no nosso vídeo é o que nos motiva e diz que estamos no caminho certo, tá? Vamos voltar aqui para o Excel e vamos acessar o Visual Basic. Veja bem, a gente desenvolveu, vou aumentar um pouco essa fonte, que ela está um pouco pequena. Então, eu venho aqui nas opções, formato do editor, e vou colocar um tamanho de 12. Se você quiser usar essa fonte que eu estou usando, o nome dela chama JetBrains Mono. Digita lá no Google JetBrains, baixa ela. Eu gosto muito dela, porque ela traz uma visão mais dos textos um pouquinho maior, né? E aí eu vou aumentar aqui um pouco. Pronto. Nós vamos fazer o reaproveitamento de vários códigos aqui dentro. E um deles vai ser essa parte aqui, ó. Isso aqui nós vamos aproveitar para a gente poder fazer a nossa rotina de fazer a atualização dos dados, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pesquisar um item qualquer lá na base de dados, né? E aí eu quero fazer a atualização apenas dessas informações aqui, ó. Não vou atualizar o usuário, né? Poderia até fazer isso, mas a gente não vai fazer. E também não vou estar atualizando, obviamente, o código do produto, porque o código ele é único, né? Então, se a laranja tem código 3, quando eu atualizar ela, ela não pode ser outro código, por exemplo, ela tem que ser o código 3. Eu vou estar atualizando a descrição do produto, tá? Então, vamos partir aqui para o VBA, e eu vou deixar essa rotina de limpar os campos por último, porque eu vou deixar ela no final, e eu vou criar a rotina de consultar aqui. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, para a gente dar andamento. Tá? Então, pessoal, eu vou criar aqui, eu sempre costumo, se você já me acompanha, percebe que todas as vezes que eu estou programando, eu costumo comentar as linhas de código, isso facilita o entendimento. Tá? Então, eu vou colocar aqui, atualiza os dados na base, vou colocar só isso. Aqui eu poderia colocar só sub, mas eu gosto de colocar o public sub. Eu vou colocar aqui, o nome da rotina vai chamar atualizar dados base. Certo? Por que eu coloco separado por underline? Porque não pode ter espaço e muito menos caracteres especiais. Veja bem, então eu falei que a gente vai aproveitar bastante código, porque aqui a gente precisa, como toda a nossa rotina, fazer verificações para que, se aquela coisa ali não for atendida ou determinada informação, eu não vou permitir que o usuário prossiga, né? E a primeira coisa que a gente quer verificar vai ser o código do produto. Ou seja, se o usuário não digitar um código aqui para pesquisar o produto e trazer as informações para cá, não vai ter como ele atualizar isso aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Lá em cima a gente já tem um código que faz essa verificação. Então, a gente não vai digitar isso aqui novamente. Nós vamos vir aqui, ó, e vamos pegar esse código, né? Vai ser o campo 0. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Essa restrição aqui, tá? Ela está dentro da rotina de consultar produtos, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um espaçamento e vou colar ela. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome, digita um código para pesquisar. E eu acho que eu não preciso nem... Vou colocar aqui para atualizar, por exemplo. É o campo 0 mesmo, da Planforms, né? E aqui vai ser o seguinte, se o campo código estiver vazio. Eu vou salvar isso aqui. Tá, feito isso,
A próxima linha de código, eu recomendo, se você quiser programar isso, pode programar, pause o vídeo aí, começa digitando. Mas eu vou copiar aqui, então nós vamos copiar essa linha, porque nós vamos usar o mesmo método para pesquisar esse código e fazer a atualização desses registros. Aqui, abaixo do meu else, vou dar um Enter e vou colar ele aqui. E veja bem, nós vamos fazer a consulta na mesma coluna, que é a coluna A, e é pelo mesmo campo, que é o campo código, igual a gente fez lá na hora de fazer a pesquisa do produto. E vai ser na minha célula A1. Né? Então, ele vai partir desse princípio aqui. Feito isso, nós vamos utilizar a outra verificação, que é essa aqui. Ó. Então, eu vou copiar essa base, essa linha de código aqui. E aqui eu vou copiar até o meu end-if. Né? Vou copiar tudo isso. Só que a gente vai fazer umas pequenas alterações ali. E vamos colar aqui dentro. Vamos só trazer um pouquinho para cá, para poder a gente entender melhor aqui. Então, veja bem, eu estou fazendo a mesma verificação aqui. Se não tiver um código lá, ele vai dar como código inexistente. Né? E aqui vai ser um VB, vou colocar um VB exclamation. Exclamation. Só alterar isso aqui. Ele também vai encerrar minha rotina aqui e vai encerrar aqui, tá? O meu for, eu preciso fazer a modificação dele, que é essa estrutura aqui, ó. Se você não entende nada de for each, for next, recomendo você vir aqui, ó, digita aqui no Google for VBA. Pronto. Ele vai te levar à documentação do VBA e aqui, veja bem, ele repete um grupo de instruções de acordo com o número de vezes especificado. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos dizendo o seguinte, repete para mim até completar 3 vezes, ou seja, ele vai fazer essa repetição dessas informações, que é justamente o que está dizendo aqui na documentação. Cliquei até errado ali. Aí aqui ele te dá alguns exemplos que você pode visualizar, né? E para você entender um pouquinho, praticar é fundamental. Então nós viemos aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui nós precisamos fazer uma alteração, várias alterações. A primeira delas é que o meu laço de repetição ele não vai partir do zero, ou seja, quando eu fazer a modificação, não quero modificar essa coluna aqui. Então eu vou partir do 1. Então ele vai partir do 1 e vai até o 4, né? Porque aqui dentro ele vai ter que fazer as alterações. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o número 1 aqui. E aqui nós vamos colocar o número 4. Tá? Agora aqui é o seguinte, nós vamos apagar essa linha de código aqui, porque isso aqui não vai servir para a gente. Nós vamos deixar apenas uma linha de código aqui. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter esse processo aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. Tá? Porque ele vai estar deslocando a coluna conforme a minha variável i. Ou seja, ele não vai deslocar apenas uma coluna, e sim pegando a variável i, porque o i está partindo de 1 até 4, certo? Então, eu vou colocar o i aqui, vou salvar isso aqui. Eu preciso mudar essa estrutura aqui, por quê? Porque a gente quer que ele siga o mesmo princípio dessa parte aqui. Por exemplo, a gente vai concatenar com a variável i, porque tudo que for igual a campo, lá na nossa planilha ele vai percorrer ela e vai fazer as alterações das informações lá. Tá? Então aqui dentro da nossa base eu vou vir aqui. Aqui eu preciso colocar igual, né, pessoal? Então coloque igual, apaga essa parte aqui. Né? E aqui dentro eu vou tirar o número 1 e vou concatenar com a minha variável i. Tá? E isso aqui vai ser ponto value, ponto valor. Tá? Então, com essa estrutura aqui, eu já vou conseguir fazer as modificações lá dentro do nossa base de dados. Tá? Agora a gente precisa exibir uma mensagem para o usuário para dizer se deu tudo certo ou não. Então, o usuário vai fazer as alterações e aí, dando tudo certo, ele vai emitir uma mensagem e vai dizer que os dados foram alterados com sucesso. Então, para isso, a gente vem aqui, copia uma mensagem dessa qualquer, cola aqui
E aqui a gente faz a modificação do texto dela. Vou colocar aqui o seguinte: dados alterado com sucesso. Pronto, aqui vai ser VB OK online. É só exibir o botão de OK para nós, é suficiente. Pronto. Veja bem, eu tenho aqui um if, né? Eu não encerrei esse end if ainda, e eu tenho outro end if, apenas encerrei um, né? Então eu preciso aqui encerrar mais um end if. Tá? Feito isso, nós vamos testar aqui para ver se vai funcionar. E vamos lá para o nosso formulário aqui, vamos adicionar ela aqui, atribuir macros e vamos colocar atualizar dados base. Tá, vamos ver, pessoal, se vai dar certo. A gente tem aqui um produto, que vamos pegar o código 3 mesmo, e nós vamos dizer que é uma laranja C, por exemplo. Vamos mandar atualizar. Ele diz que o dado foi alterado com sucesso. Vamos ver se foi o mesmo. Então ele alterou o nome do produto, a descrição do produto, né? Vamos tentar modificar a quantidade aqui para ver se vai funcionar. Então vamos novamente no produto C e vamos dizer que ele tem uma quantidade de 5 itens. E o preço unitário dele é de 6,30. E vou mandar atualizar isso aqui. Pronto. A quantidade passou para 5, o preço unitário 6. Aqui vem de forma automática, a gente não faz nenhuma modificação. Apenas nessas 3 colunas aqui. Tá? Pessoal, então está funcionando, tá? A nossa parte de atualização. Tá? Agora a gente precisa fazer a parte de deletar essas informações, que a gente vai buscar isso pelo ID do produto, né? E vamos fazer o delete desses dados. Pessoal, então veja que a nossa atualização do produto já está funcionando, é isso aí, tá? Agora a gente precisa deletar, e a última rotina que a gente vai fazer, e a gente finaliza o nosso projeto aí, tá? Então vamos voltar lá para o VBA. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui embaixo, eu vou escrever um comentário, deleta os dados conforme o código pesquisado. Tá? E aí nós escrevemos aqui, public sub, deletar dados base, vamos colocar a base aqui. Feito isso, aqui dentro nós vamos utilizar, perceba que ao longo do nosso projeto a gente está aproveitando muito código aqui, né? Então não está sendo necessário a gente ficar digitando tudo. Nessa parte aqui, eu não sei se ficou alguma dúvida para você. Se ficou, você comenta aí embaixo, tá? Que eu vou estar respondendo na medida do possível, tá? Aqui o que a gente fez? Veja que aqui em cima a gente está deslocando 1, 2, 3 colunas, né? Só que aqui ele vai deslocar de maneira dinâmica, porque a gente passou a variável i recebendo de 1 até 4. Então a gente não precisa repetir aquelas linhas aqui, né? E aqui ele vai lá na planilha form e tudo que for campo, o que tiver depois dele, ele vai considerar essa palavra aqui, vai fazer uma varredura e o que tiver depois desse campo, ele vai considerar e vai alimentar esses intervalos, tá? Então, voltando aqui, nós vamos fazer as mesmas verificações que a gente vem fazendo desde o começo, né? Que é o quê? Ver se tem um código para ser deletado, que a gente vai deletar a partir do código do produto, né? E assim, a gente tem que avisar o usuário que ele precisa digitar um código para ser deletado esses dados, né? Então, a gente vai, mais uma vez, reaproveitar toda essa estrutura aqui, ó. Então, nós vamos copiar ela daqui para cá. Vamos copiar desse else aqui, ó, até aqui, né? E aí eu vou colar aqui dentro. Aí aqui a gente faz algumas verificações. Por exemplo, na parte de digite um código para deletar, não é atualizar. Ele também vai ter que encerrar aqui a rotina, né? Deixa eu só dar um espaçamento aqui. Agora aqui
é o mesmo princípio, né? Ele vai ter que fazer a busca do código do produto na coluna A. Então, não preciso fazer nenhuma modificação nessa estrutura aqui, tá? Nessa parte aqui também eu não preciso fazer nenhuma modificação, porque se não tiver um código lá existente, ele vai ter que emitir uma mensagem para a gente, vai dizer que o código não existe, né? Então eu não preciso alterar nada aí, né? Veja que a gente aproveitou, digamos aí, 80% para não dizer 90% do código, né? Então aqui dentro, depois do else, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha variável rng vai ser ponto. Aí aqui eu vou usar o método entire, ou seja, a linha inteira, ponto delete. Feito isso, a gente precisa, da mesma forma, dizer para o usuário que alguma coisa aconteceu quando ele clicou ali. Então nós vamos copiar essa mensagem box, colar ela aqui. Eu poderia estar junto com vocês digitando isso aqui tudo novamente, mas aí você percebe que se você já tem um conhecimento, já tem uma habilidade, não precisa você ficar digitando esses códigos novamente. Você simplesmente reaproveita eles, copia e reutiliza eles na rotina que você vê que não vai precisar fazer nenhuma modificação, tá? Feito isso aqui, eu vou dizer o seguinte, aqui vai receber a mensagem VB OK online, e aqui nós vamos dizer vamos passar uma mensagem aqui, ó, produto deletado com sucesso, tá? Uma vez feito isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui encerrar nosso end-if, e aqui embaixo a gente vai encerrar outro end-if, né? Que é o que? É os dois if abertos, que é o primeiro lá de cima e esse segundo aqui, tá? Esse aqui ele fez a verificação, tem um código lá para deletar o produto, ele já passa para a próxima. Pesquisou o código, né? Existe código lá dentro, ele já pula para o segundo else aqui. E aqui dentro ele faz o delete. Caso nada disso, essas verificações lá de cima não sejam atendidas, ele encerra a rotina aqui e encerra aqui, e nada disso aqui vai ser executado, tá? Feito isso, pessoal, já é para a gente conseguir deletar um item lá. Podemos fazer algumas verificações, vamos vir aqui, vamos checar se está tudo certo, vem aqui em depurar, compilar VBA Project, pronto. A princípio passou, vamos ver lá no a nossa planilha, a gente tem um código 3, a gente vai deletar ele, esse produto aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou atribuir a macro aqui, a gente colocou deletar dados base, né? Aqui dentro é onde fica todas as macros que você vai criando para esta pasta de trabalho aqui, tá? Se tivesse mais, obviamente você teria que selecionar a pasta que você estaria criando as macros para ela, tá? Pessoal, então deixa eu salvar aqui o projeto e eu vou tentar deletar esse código 3 aqui, vamos ver se vai funcionar. Ó, produto deletado com sucesso. Vamos ver se deletou mesmo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar buscar esse produto aqui na base. Então eu vou vir aqui e vou tentar consultar. Ele deu código inexistente, tá? Eu vou colocar o 3 mais uma vez e vou consultar. Não deu certo. Vou colocar o produto 2 e vou mandar consultar o item. Pronto, retornou. Ou seja, ele deletou os dados aqui para nós. Então, assim, pessoal, a gente concluiu na terceira aula, e as duas aulas do projeto estão saindo no canal do Gladys. Eu até falei lá no começo que todas as aulas iam sair, mas a gente achou melhor a última aula vir para o meu canal aqui. É questão de preferência mesmo, tá? Não tem nada a ver, né? Até porque o projeto, no final, ele vai estar disponível para você baixar ele, para estudar, para reaproveitar os códigos aí criados. Mas eu recomendo que você crie o projeto, porque aí você vai aprender a desenvolver, você vai fixar seu conhecimento, e isso é muito importante para quem está pretendendo começar no VBA. Lembrando que a gente que programa todos os dias, a gente nem sempre sabe de tudo, né? Às vezes a gente está aprendendo, a documentação é um guia muito importante, então todas
Às vezes que eu tenho dúvida, quando eu não vou lá no YouTube pesquisar, no Google, eu venho aqui na documentação e aqui a gente consegue ter uma visão do que para que ou do que teoricamente funcionaria aquela rotina, tá? Pessoal, então eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Espero que você tenha assistido as 3 aulas, tenha aprendido a desenvolver o projeto, né? Tenha se inscrito em nosso canal aí, a gente está sempre trazendo novidade, conteúdo novo. E esse projeto aqui ele vai te dar uma visão para você desenvolver ferramentas complexas. Você vai partir do princípio de usar essa estrutura de código aqui, né, adaptar a projetos maiores, né, e você vai poder ampliar aí o seu conhecimento, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você ficou alguma coisa pelo caminho sem entender, você coloca nos comentários se a didática ficou boa da aula, o que precisa ser melhorado, né? Com o feedback de vocês, um feedback honesto, um feedback positivo, ele é muito importante e nos ajuda a estar desenvolvendo melhores aulas aí para vocês, tá bom? A gente se vê na próxima com mais conteúdo aí para o nosso canal. Até mais.